Existem momentos na vida que Deus não permite mais que você permaneça aonde está. E isso dói, porque nem sempre estamos prontos para sair. Mas hoje quero te mostrar algo que está na Bíblia e que pode mudar completamente como você enxerga os finais. Olá, sejam bem-vindos ao canal da Irmã Voz, sejam muito bem-vindos a mais uma porção. E hoje eu tô com esse tema poderoso sobre ciclos, onde Deus ele quer falar sobre o início, ciclos que iniciam, mas ciclos que terminam, e que a gente precisa entender esses tempos, essas estações. Amém? Vamos lá? E eu quero trazer para vocês os pensamentos judaicos sobre ciclos. Eu quero que você entenda primeiro o que é ciclo, quando termina, quando começa, e que possa falar com você, porque você entender as estações, os tempos, o conceito de ciclo nos pensamentos judaicos. Na tradição judaica, o tempo não é visto como uma linha reta, mas como um movimento espiral, ou seja, as coisas se repetem, mas em outro nível. Cada ciclo carrega uma oportunidade de correção. Os rabinos ensinam que tudo que não foi corrigido retorna. Isso está ligado ao conceito de moedim, tempo determinado por Deus, estações espirituais, processo da alma. E a gente vê que um mês ele começa e ele termina. A gente vê que tem um início e tem um fim. Tem um ano, ele inicia e ele termina. E Deus fala sobre círculos que tem início, mas tem para terminar. Processos que Deus quer que Deus trabalhe na gente, esse processo desse ano, mas que ele está terminando e ele precisa se fechar. Aquilo que ficou, ficou, aquilo que você aprendeu, aprendeu. E aí agora é novo tempo, novo ano, novo aprendizado, como coisas que é um outro nível. Pode se repetir, mas vai para um outro nível. Como saber se um círculo começou? Um ciclo, ele começa quando há um chamado e uma direção. Então você vê que Deus está te chamando para algo. Deus já te deu uma direção. Ele está te chamando. E você precisa entender que isso também é Deus mostrando algo terminando e algo começando. Algo de dentro muda em você. Novos desejos, inquietações. E é uma coisa que me faz lembrar do que eu estou vivendo com Deus. Eu sentia isso mesmo, novos desejos, inquietações. E também eu vi que Deus já estava me chamando, já me mostrou nova direção, um novo chamado, e que eu preciso viver esse novo tempo. Então eu precisava fechar aquele outro ciclo e começar esse novo tempo. Mas é um processo que a gente precisa deixar aquilo que a gente está, sabe? Meu Deus, pensando, meu Deus, e agora como que vai ser? Eu vou falar tudo isso para vocês hoje. Deus, ele te puxa para algo diferente. Algo que está no coração dele. E que você sabe o que é, que você sente. Uma mudança de posição espiritual. A gente precisa entender que a gente precisa, nesse novo tempo, se posicionar naquilo que Deus nos chamou e que tem a ver com o nosso chamado. E ele é um movimento espiritual também, não é somente no físico. Você percebe que o que fazia sentido não mais faz sentido hoje. E isso me lembra muito de mim. O que já antes fazia sentido já não faz mais sentido para mim hoje. Já você sente, você sabe o que Deus está falando com você. Você se sente incomodado com algo, mas não consegue, sabe, entrar nesse novo ciclo por causa ainda das suas preocupações. Lugares, pessoas, começa a perder força, começa a perder a força. Hábitos que começam a perder força. O que os rabinos dizem? Quando a alma não encontra mais vida em algo, o ciclo já mudou. Então a sua alma ela sente. A sua alma ela sente uma inquietação, ela sente mudanças. E a gente precisa observar a nossa alma, o que a gente está sentindo, as nossas emoções. Um marco, tempo ou eventos, como um mês novo, Rosh Hodesh, e o ano novo, que é Rosh Hashanah.
que é o exemplo das festas e dos Ano Novo de Israel. Deus usa o tempo natural para revelar o espiritual. Como saber que um círculo terminou? Agora você vai saber como um círculo já terminou. O que os rabinos ensinam? A graça é retirada. Você tenta continuar, mas fica assim, já começa assim, mas aí você fica refletindo, pensando, não flui, fica pesado. E eu sei como é essa sensação porque eu estava sentindo tudo isso. Não tenho mais favor. Só que a gente acha, imagine quando é para Deus, né? Tem coisas que a gente faz, né, por algo, mas também, meu Deus, será que eu estou menosprezando isso que eu estou fazendo para Deus? Sabe, você se preocupa, eu me preocupo. Mas Deus, ele quer nos ensinar que tem ciclos que vai terminar. Que a gente precisa o quê? Confiar nele. Você cumpriu ou perdeu o propósito daquele tempo. Ou você cumpriu o propósito daquele tempo ou você perdeu o propósito daquele tempo. E que a gente precisa entender que ou você vai cumprir ou você vai perder. E aí Deus vai te levar para um outro nível, o outro amadurecimento, dependendo de como você agiu nesse tempo, nessa estação, nesse círculo. E existem dois finais possíveis. Final do cumprimento. Quando você se sente que realizou e cumpriu aquele propósito. Você amadureceu, você aprendeu, você cresceu. Só que existe também o final por resistência. E Deus também, ele pode encerrar porque você não avançou. E aí Deus, ele usa de outras formas para trabalhar com você. Quando é fim de um ciclo, não adianta resistir, insistir, não adianta forçar, porque tudo tem um início, começo e fim. E eu gosto de trazer daqui do judaísmo. Isso é visto como portais que o céu fechou. Segredo profundo. Vamos descobrir o que é? Os sabinos dizem algo muito profundo. O fim está embutido no começo. Ou seja, quando Deus inicia algo, ele já determinou o tempo de duração. Vamos, por exemplo, a gente vê o exemplo de Israel no deserto, que passou 40 anos. Teve início e teve um fim. Reinado de Saul. Tempo determinado por Deus. Estações da vida. Todas têm um limite. Vamos falar agora sobre o círculo da lua. O calendário bíblico, ele é lunar. E isso ensina muito. A lua, ela cresce. Ela chega ao auge e depois migra. Então, ela tem as suas estações. O seu tempo, o seu início, o seu fim. Mas ela volta para o novo tempo. E desaparece, mas ela não morreu. E assim são os ciclos espirituais da vida. Início pequeno e invisível. Crescimento, plenitude, diminuição, encerramento e recomeço. Discernimento espiritual e como saber na prática. Você discerne o tempo observando a sua paz interior, o favor de Deus, que é a graça. Portas abrindo e a porta fechando. Você vai ver que portas que você nem falou, mas Deus já está fechando. E aí você lembra. Portas estão se fechando porque o tempo terminou. Muitas vezes a gente não vai entender. Muitos podem ficar magoados, tristes. Mas é um processo que Deus quer fazer conosco. De um início, algo novo. Na Torá, em Êxodo capítulo 12, Deus fez algo poderoso. E ele muda o calendário de Israel. E ele diz: este será o primeiro dos meses para vocês. Por quê? Porque um ciclo estava sendo encerrado no Egito. E Deus estava começando algo novo com eles. Os sabinos ensinam que Deus não muda somente o lugar. Ele muda o tempo da pessoa. Ele muda estações espirituais. Quando Deus muda o tempo, e você não pode continuar a viver como antes. Agora vamos ver a história de Josué, o tempo que precisou mudar para ele. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 2, Deus diz algo direto para ele. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão. Deus, ele começa com comando. Percebe a intensidade disso? Deus não dá espaço para Josué viver no passado, porque aquele ciclo já tinha terminado. Existem estações da vida em que Deus não permite mais que você permaneça como antes. O ciclo acabou. A estação mudou.
que antes te sustentava já não está mais ali. E eu tive essa experiência de ver que aquilo que um dia já me sustentava não é mais para mim. Deus, ele tem outro tempo, outra estação, outras vasilhas, outras bênçãos para mim. E eu preciso obedecer. Assim como Josué, Moisés, ele cumpriu o propósito dele. Mas agora era a vez de Josué se posicionar. E hoje é a sua vez de se posicionar. Agora é você entender que Deus tem um chamado para você. E Deus, ele vai te confrontar. Assim como ele confrontou Josué no seu chamado, que ele precisava avançar. E Deus, ele não começa falando sobre força à toa, para ele ser corajoso e ser forte. E ele dando um comando para ele. Levanta-te e avança. Porque o problema muitas vezes não é a falta de direção. Porque a gente sabe que Deus nos direcionou, já falou, mas muitas vezes a gente não ouve ele. É porque queremos garantias, queremos sinais, ou queremos entender tudo. Mas Deus, ele dá um passo de cada vez, a gente dá o outro passo. E ele pede mais um passo e ele vai acrescentando. Assim como o povo. O povo saiu do Egito e obedeceu. E aí eles saíram. E Deus o que fez? Abriu o mar. E depois, Deus deu, assim como eles deram o passo no mar, Deus foi dando outras direções. Então, ele deu um passo e Deus abriu o mar. Deus fez milagres, Deus fez coisas. Então, se a gente dá um passo, Deus, ele faz acontecer mais coisas. Mas Deus quer o nosso movimento. E Deus quer a nossa obediência. Enquanto você tenta entender, Deus já te deu uma direção. Assim como Deus me deu uma direção. Então, eu estou obedecendo e buscando melhorar. Então, vamos obedecer essa direção que Deus já nos deu. Tem ciclos que você não vai terminar até você obedecer. E outros que já terminaram. Mas você ainda está tentando permanecer aquilo que já terminou. Pense e reflita o que já terminou. Não continue. Às vezes Deus faz assim, pressões bem bruscas mesmo, tirando a gente. Não deixe que isso seja um atraso espiritual na sua vida. E todo ciclo tem um começo, que é o chamado, um processo, que é o crescimento, um fim, que é o cumprimento ou encerramento. E hoje Deus está te dizendo, não fique preso ao que acabou. Não é mais para você. Não é. Existe um território para você. E você tem que conquistar esse território. Tomar posse. Assim como eu tenho que tomar posse. E exercer a minha fé. Mas ele não será conquistado com conforto. O povo, quando ele foi conquistando a terra, eles tinham que enfrentar gigantes. Homens fortes, valentes. E não foi confortável para eles. E não vai ser confortável para a gente. A gente vai ter que conquistar. Dar o nosso melhor. Treinar. Se aperfeiçoar. O Jordão não se atravessa parado. O que Deus está pedindo para você fazer? Se você está parado, como que você vai atravessar isso? Você não foi chamado para estagnar. Você foi chamado para avançar. Não é sobre sentir medo, porque o povo ele tinha medo. Eles tinham medo. Mas eles precisavam confiar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor e obedecer. E você a mesma coisa. É sobre não permitir que o medo te paralise. Dá medo, mas avance. Não coloque a tua confiança em homens. Coloque a tua confiança em Deus. E quando Deus encerra ciclos, porque ele já liberou o próximo ciclo, o novo tempo para você. Então levanta, avance e confie no Senhor, porque Deus já está no lugar onde você está com medo de chegar lá. Amém? Muito obrigada, gente. Se esse vídeo falou com vocês, comente, compartilhe e fale aqui se algo iniciou, algo terminou na sua vida, aquilo que Deus está falando com você. E até o próximo vídeo. Shalom!